Olá, meu nome é Jennifer Real, eu sou acadêmica de Engenharia Agronômica no campus Colinas do Tocantins e hoje vou apresentar para vocês um estudo sobre uma planta daninha que eu tenho uma grande ocorrência aqui na nossa região, principalmente em áreas de pastagens. Esse trabalho vai ser apresentado na disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas do professor Dr. Esdras Henrique. Aqui é o roteiro, do que eu vou abordar ao decorrer dessa apresentação, contendo introdução, identificação, biologia e ciclo do joá bravo, impactos agronômicos, opções de manejo, controle químico, mecanismo de ação desses controles químicos, recomendações e a conclusão. Joá bravo é o nome atribuído à planta do gênero Solanum vinhario, que é uma planta bastante conhecida por o seu caráter invasor, o seu caráter tóxico e espinhoso. Ela é uma planta amplamente invasora em pastagens, lavouras e áreas degradadas. Também a gente observa bastante em beiras de estrada e em qualquer área ali que não tem uma cobertura vegetal adequada. Além dela competir diretamente com essas gramíneas e culturas anuais, ela é uma planta tóxica para animais, podendo trazer grandes problemas, principalmente em questão do trato digestivo desses animais. E também ela tem como problema também a dificuldade no pastejo animal, ou seja, em uma área ali onde vai ter essa infestação dessa planta daninha, os animais eles vão ter não vão ter uma aceitabilidade correta daquele pasto ali, e evitando aquela área, deixando ali uma área sem fazer o pastejo. Aqui eu coloquei algumas imagens dessa planta daninha. Como podemos ver, é uma planta daninha, a característica principal dela seria a presença de espinhos em toda a planta, onde a gente pode ver esses espinhos tanto nas folhas quanto no caule. Outra característica são as flores, são flores com 5 pétalas, geralmente arroxeadas, mas a gente também pode encontrar plantas daninhas desse gênero com flores brancas. Esses são os frutos, são bagas arredondadas, quando no estágio inicial deles são verdes e com amadurecimento eles podem ficar amarelos. Ela é uma planta bastante rústica, uma planta que ela é bastante resistente, ela tem uma alta capacidade reprodutiva, porque cada planta dessa ela pode chegar até 2 metros de altura e pode conter até 200 a 400 frutos, que são aquelas bagas arredondadas. Cada fruto daquele vai conter milhares de sementes, e isso vai fazer com que a disseminação dessa planta seja maior, pois essas sementes elas podem ficar viáveis no solo por até 4 anos, ou seja, elas entram ao cair no solo ali, se elas não tiverem um ambiente favorável, uma condição correta para a germinação, elas vão entrar em estado de quiescência, que é um estado ali onde vai ter uma pausa na sua germinação, porém logo quando tiver uma condição favorável, tiver uma temperatura, uma umidade correta, essas sementes vão germinar, e isso vai fazer com que essa planta seja de um difícil controle, porque ano após ano aquelas sementes elas vão germinar, você vai lá, faz um controle ali, porém como vai fazer um grande banco de semente no chão ali, no solo, vai acontecer que essas plantas, essas sementes elas vão estar sempre germinando e trazendo novas plantas. Quanto à toxicidade risco, essas plantas, aqueles frutos, elas contêm alcaloides esteroidais, que são uma substância que pode trazer grandes problemas, principalmente para cavalos. Ela também pode atuar como hospedeira de pragas e doenças, principalmente para plantas do mesmo gênero, que seriam as plantas do gênero Solanum, que a gente pode ter como exemplo o tomate, o jiló. E essa planta daninha, ela vai indicar um desequilíbrio naquela área, uma degradação de pastagens, pois ela vai germinar, essas sementes elas vão germinar em uma área onde não vai ter a cobertura correta, onde seja uma área com uma certa degradação. Identificação, como eu falei, elas são da família das Solanáceas, gênero Solanum, que é o mesmo gênero do tomate, da berinjela, do jiló. As espécies comuns são Solanum vinhario, que é essa do joá bravo, e também
da cor vermelha e também tem uma diferença em questão de odor, sendo que o Joá Bravo ele tem um odor mais forte. Características morfológicas, né? A presença de espinhos no caule, nas folhas, folhas alternas, flores lilás ou brancas e frutos do tipo baga, geralmente verdes, amarelos ou vermelhos. Aqui eu coloquei as imagens para vocês verem mais de perto as características dessa planta daninha. Como a gente observa aqui os frutos nessas bagas arredondadas, quando mais maduros ficam amarelos. Os nomes populares que a gente pode ouvir são Joá Bravo, Mata Cavalo, Fruta de Lobo, Joá de Espinho, Melancia de Rato, dentre outros nomes que também são bastante comuns para essa planta daninha. Essa planta daninha é uma planta daninha de ciclo anual a perene curto. A propagação dela é por sementes, disseminadas tanto por animais quanto o vento e a chuva, né, água. As sementes elas ficam viáveis no solo por anos, podem ficar até 4 anos. O ambiente de ocorrência delas são geralmente áreas de pastagens degradadas, lavouras e margens de estrada, e ela não tem preferência de um solo, de uma fertilidade pó de solo, ou seja, em um solo com baixa fertilidade, um solo arenoso ali, ela pode germinar e aí em diante ter um grande nível de infestação. Os impactos negativos do Joá Bravo. Bom, além dele competir principalmente por nutrientes, água e outros com as plantas cultivadas, ele vai acabar reduzindo a produtividade, por exemplo, dessa pastagem. Como ele é uma planta de porte alto, ali naquela área ele vai ocorrer um sombreamento e isso vai fazer com que essa pastagem ela não tenha um bom desenvolvimento ali, um bom crescimento por causa da questão do sombreamento, e isso vai apenas degradando cada vez mais o solo. Vai indicar um manejo inadequado dessa pastagem, favorece a redução da cobertura vegetal e a erosão do solo e vai aumentar o custo com essas pastagens, né? Porque consequentemente, se você deixar essa planta se disseminar e ter uma maior infestação, você vai ter mais gasto para poder controlar ela e consequentemente vai ter um gasto maior para poder fazer o manejo correto dessa pastagem. Outro impacto bastante negativo é a toxicidade dessa planta. Ela tem a presença dessa substância, que seriam esses alcaloides estereodais, que podem provocar os distúrbios digestivos e neurológicos nos animais, principalmente em bovinos e também em equinos. Ela vai diminuir a aceitabilidade do pasto, como eu disse, pois o local ali que vai ter essa infestação dessa planta daninha, o animal vai meio que recusar ali. Por ela conter essa grande quantidade de espinhos, esses espinhos podem facilitar ocorrer ferimentos nesses animais, então ele já vai deixar de pastejar naquele local, vai procurar outro lugar, vai dificultar operações mecânicas, como eu falei, ela é uma hospedeira de pragas para outras culturas, né, como tomate, batata e pimentão, e ela é uma planta que tem um alto nível de formar bancos de sementes no solo, né, pela quantidade de sementes que cada fruto daquele contém. As opções de manejo do Joá Bravo. Bom, o ideal é você fazer um manejo integrado, ou seja, juntar vários tipos de controle, né, vários tipos de técnicas para você ter uma maior eficácia ali desse combate a essa planta daninha. Também fazer o manejo preventivo, né, controle cultural, seria você sempre manter o seu pasto ali bem manejado, né, não deixar acontecer nenhum tipo de degradação. O controle mecânico é muito utilizado, que seria a roçada, fazer a roçada. Porém, essa planta tem um alto nível de rebrote, ou seja, se você for lá apenas e fazer a roçada dessa planta, ela pode muito bem rebrotar novamente e continuar o seu ciclo. Porque pelo fato das raízes dela serem bastante rústicas, né, serem raízes bastante resistentes, e por isso o mais indicado seria o controle químico, né, com herbicidas sistêmicos que vão translocar nessa planta, em toda essa planta, vão ser absorvidos pelas folhas, translocar até as raízes, eliminando elas por completo. Aqui eu coloquei alguns herbicidas
exemplos de alguns herbicidas que são utilizados para o controle dessa planta daninha. Esses herbicidas precisam ser registrados no sistema do mapa Agrofit. E os que eu achei mais utilizados no aplicativo do AgroApp são esses dois, o arreio pasto e o famoso. Ambos são herbicidas sistêmicos e seletivos. Os dois têm mecanismos de ação como mimetizadores de alcinas. Aqui o primeiro produto é o produto arreio pasto. Ele é um herbicida seletivo e sistêmico. A formulação dele é composta por fluxopir e picoram. Eles são o mecanismo de ação dele, é mimetizadores de alcinas, né? Grupo O, a junção de fluxopir mais picoram vai permitir o controle dessas plantas daninhas de folha larga, herbáceas, semilenhosas e arbustivas. Ou seja, esses mimetizadores de alcinas, eles vão fazer com que essa planta ela tenha um crescimento desordenado, ela vai começar a não ter um crescimento da forma correta, vai começar a murchar e vai, consequentemente, ter a necrose dessas plantas e eliminá-las. São duas tabelas que eu peguei da bula desse produto, onde na primeira tabela tem outras plantas daninhas que esse produto ele consegue controlar também. Aqui a gente tem um pouco mais a fundo algumas informações importantes que a gente precisa saber antes de manusear qualquer produto químico, como a dosagem, a quantidade de calda e outras informações que são bastante importantes. Qual o estágio do problema, né, pós-emergência, dentre outros. Aí eu tirei essas informações dessa bula e coloquei aqui, onde lá mostra que a concentração recomendada para o joabá bravo seria de 0,5 a 1%. Ou seja, como ele é uma planta bastante resistente, uma planta bastante rústica, o mais ideal seria usar a concentração mais alta, que seria 1%. Volume de calda de aplicação terrestre seria de 150 a 300 litros por hectare. Número de aplicações, uma aplicação por ciclo. Aplicar em plantas de crescimento ativo, evitando o vento e a chuva, né? Pelo fato de questão de deriva. A reentrada nessa área é indicada apenas após essa calda secar, que é no mínimo 24 horas. E aqui eu fiz um cálculo de recomendação, seguindo a bula desse produto, onde, como a gente viu no slide anterior, mostra que a recomendação seria de 0,5 a 1%, a concentração desse produto. Então, utilizando a dosagem de 1%, 1 litro vai fazer 100 litros de calda. Fazendo uma regra de 3, utilizando 300 litros de calda por hectare, a gente vai ter 3 litros de arreio pasto por hectare. E usando como exemplo, se for aplicar esse produto em uma bomba de 20 litros, fazemos aqui a regra de 3 também, vai ser 200 ml de produto por bomba. Aí, para a gente descobrir a quantidade de bombas que serão utilizadas, a gente vai dividir a quantidade de calda total, que seria 300 litros de calda, por o tamanho tamanho da bomba, que seria 20 litros. Vai ser necessários 15 bombas de 20 litros para aplicar esses 300 litros de calda em 1 hectare. O outro produto químico que eu coloquei aqui seria o famoso pasto. Ele também é um herbicida sistêmico e seletivo. Ele tem o mesmo mecanismo de ação do anterior. A diferença é que a composição dele é de bicoran mais 2,4-D. Ele também é do grupo O e induz também o crescimento desordenado e a falha da planta daninha. Seguindo o mesmo sentido do outro, eu coloquei as duas tabelas também, onde a primeira vai indicar outras plantas daninhas que esse produto ele consegue controlar, ele é indicado para o controle dessas outras. Aqui a tabela onde mostra a dose, né? Diferente do outro que apresentava a concentração, esse aqui ele vai apresentar a dose fixa. Seria 3,5 litros por hectare. A calda dele seria de 200 a 600 litros por hectare. Também é de aplicação única, pós-emergência. E como eu falei, né, a dose fixa desse produto seria 3,5. O volume de calda, 200 a 600 litros por hectare.
uma aplicação, evitando também o vento e a chuva, e a reentrada também após 24 horas. Fiz também o mesmo cálculo anterior, onde a recomendação desse produto para o controle do Joa Brava, onde a dose fixa da bula, né, seria 3,5, o volume de calda que eu escolhi seria 400 litros por hectare. Aí, fazendo ali também, utilizando uma bomba de 20 litros, seria utilizado 175 ml de famoso pasto por bomba, na bomba de 20 litros, para aplicar esses 400 litros por hectare, seriam necessários 20 bombas para aplicar essa quantidade de calda de 400 litros. Aqui eu coloquei outros produtos que também podem ser indicados para poder combater essa cultura, essa planta daninha, que tem diversos aqui. Lá embaixo a gente vê o arreio, a arreio-cana, a dite e dentre outros produtos que são bastante utilizados segundo o aplicativo do Agrofit. Conclusão. A conclusão é que o Joa Brava é uma das principais plantas daninhas das pastagens brasileiras, né? É uma planta daninha que é bastante conhecida, principalmente na nossa região, onde tem bastante gente que mexe com pecuária. Ele vai reduzir a produtividade dessas forragens e pode causar toxicidade ao gado. O controle químico é o mais eficiente quando realizado com produtos e doses recomendadas. Os herbicidas mais eficazes são o famoso e o arreio, né? Que seria com moléculas de picloram mais 2,4-D e fluxopir mais 2,4-D. Esse famoso ele é mais utilizado em infestações iniciais, quando está iniciando, e o outro é infestações mais severas e plantas maiores, mais valiosas. E ambos têm o mesmo mecanismo de ação, que seriam os mimetizadores de alcinas, que vão causar esse crescimento anormal e a morte dessa planta. Aqui está as fontes, né, de onde eu peguei essas informações, como o principal ali a Dama Brasil, a AgroLink, a Agrofit, a DAPAR, Embrapa e o Atermas Digital.